Me ouvindo, né? Moema deu um ok aqui. Beleza. Bernardo falou que sim, Isadora. Bom dia, gente. Seguinte, a gente vai fazer um plantão para a prova que vocês vão fazer hoje. Aí ao fundo quem está latindo é baleia. Quem não conhece baleia, conheça minha cachorra. Eu tô aqui com o chat aberto. Se vocês, ao longo do que eu for explicando, tiverem dúvidas, não quiserem falar no microfone, se quiserem, fiquem à vontade, mas se não quiserem, vocês podem colocar no chat, que eu estou com o chat aberto aqui no meu celular e consigo acompanhar em tempo real, tá bom? Então vamos lá. Seguinte, para a gente não perder tempo. Nós temos esses temas aqui para cair na prova de vocês. Eu fiz uma síntese aqui de quais são os temas centrais que podem vir na prova que vocês vão fazer hoje. Então, tem o tema de república oligárquica, que é aquela parte que inclui voto de cabresto, política do café com leite, clientelismo, coronelismo, aquela parte mais geral de Primeira República. Aí tem a parte dos movimentos sociais na Primeira República, que é essa parte que envolve revolta da vacina, cangaço, canudos, movimento operário, que eu vou recapitular com vocês. Essa parte da crise da Primeira República, que vai aí dos os últimos 10 anos da Primeira República, 1920 a 1930, mais ou menos, até o Vargas tomar o poder, no que ficou conhecido como Revolução de 30, aquele movimento feito lá em 1930, mesmo Vargas não vencendo a eleição, ele acaba tomando o poder. E, a Sofia está perguntando se vai cair República da Espada. Todo o assunto que a gente viu, lá desde a República da Espada até aqui, vai ser cobrado na prova, pode cair na prova. Eu coloquei aqui, porque a gente só tem 40 minutos, né? Aquilo que é mais central, digamos assim. Pode vir uma questão sobre República da Espada? Pode. Mas eu acho melhor revisar aquilo que é mais central, aquilo que é mais estruturante, digamos assim, porque o assunto é muito extenso. Então, eu posso até falar um pouco sobre República da Espada, mas eu vou focar nesses pontos que eu considero os mais centrais, tá bom? E, além disso, cai também o iniciozinho da Era Vargas. Só ali a Revolução de 30, quem era aquele grupo que colocou o Vargas no poder, aquela discussão que a gente fez em sala, tá bom? Então, esses são os temas que eu vou conseguir revisar com vocês hoje. Vamos lá. Seguinte, vamos começar com República das Oligarquias. Lembrando, Sofia perguntou sobre a República da Espada. Toda essa parte de Primeira República pode ser cobrada na prova. Eu selecionei aquilo que eu acho mais central aqui para a gente revisar. Tem alguns conceitos, alguns termos que vocês têm que se lembrar para pensar esse período da Primeira República. Antes de eu explicar a República das Oligarquias, eu queria muito que vocês se lembrassem de algumas características que compõem esse período que a gente chama de Primeira República. A Primeira República vai de 1889, com a proclamação da República, até 1930, quando Vargas toma o poder, na chamada Revolução de 30. É isso que a gente chama de Primeira República, nós dividimos em dois momentos, em duas partes. A República Militar, ou da Espada, são os primeiros anos da Primeira República, em que todos os presidentes foram militares. Marechal Deodoro, aí Marechal Deodoro de novo, e depois o Floriano Peixoto. E tem também o que a gente chama de república oligárquica, que é aquele período em que existe o domínio das oligarquias, não mais os militares são presidentes, agora são as oligarquias que tomam o poder. Muito bem. Dessa parte toda, que a gente chama de Primeira República, uma característica que é central, que é fundamental que vocês lembrem e entendam, é que é um período em que o federalismo predominou. Federalismo é a mesma coisa de autonomia para as províncias. Nesse momento, as províncias passam a se chamar estados. Então, por exemplo, além de ter um poder central, que é o presidente, que agora é a república presidencialista, cada estado tem uma certa autonomia para tomar decisões. Por exemplo, pedir empréstimos para fora do Brasil. O estado pode pedir um empréstimo para um banco internacional sem necessariamente pedir autorização para o presidente. Então, existe aí uma autonomia para os estados, federalismo. Durante a Primeira República, predominou o federalismo. Se nós compararmos a Primeira República com o período anterior, que foi o Segundo Reinado, lá tem o poder moderador. E no poder moderador predomina a centralização. Então, a Primeira República, ela
descentraliza o poder. Isso é um ponto central para entender o assunto de Primeira República. Guarda essa informação que eu vou usar ela. Também queria lembrar vocês, não coloquei no slide, mas queria lembrar, porque pode ser tema de prova, que tão logo foi feito a proclamação da República, o golpe republicano, como a gente viu, vai se preocupar em fazer uma nova Constituição. A Constituição pode ser o tema da prova de vocês, não coloquei aqui no slide, mas vou comentar. Lá no Império, a Constituição era de 1824, outorgada, que tinha 4 poderes, inclusive o moderador. Todos vocês sabem disso, já fizeram prova sobre isso e tudo mais. Quando a gente passa para a Primeira República, em 1889, a Constituição vai mudar. Ela fica pronta em 1891. É a segunda Constituição do Brasil, mas é a primeira Constituição da República. A Constituição de 1891, ela vai durar por toda a Primeira República, até o Vargas tomar o poder lá em 1930. Essa Constituição de 1891, eu vou fazer aqui um paralelo, comparando ela com a anterior, para então a gente seguir aqui na ordem dos slides que eu organizei. Então, bora lá. Constituição de 24 foi outorgada, que é a do Império. Constituição de 1891, que é a da República, foi promulgada, feita por uma Assembleia Constituinte. Constituição de 24 determinava que o Brasil era uma monarquia constitucional hereditária, passava de pai para filho. Na Constituição da Primeira República, o Brasil se torna uma república presidencialista. Na de 24, o Brasil tinha 4 poderes, ou seja, tem o moderador. Na de 1891, só 3 poderes, não tem mais o poder moderador. Na Constituição de 24, o poder é centralizado, é unitarismo. Unitarismo é a centralização do poder, que tem 4 poderes. Na de 1891, predomina o liberalismo, ou seja, tem características liberais que constituem esse conjunto de leis que é feito em 1891. Por isso, a gente diz, dentre aqueles modelos de república que a gente estudou, que venceu o modelo liberal, digamos assim, né, que é o modelo descentralizador defendido pelas elites. Aí o detalhe, aqui nós vamos ter um poder jogado para os estados, aí entra isso bem aqui que eu queria lembrar a vocês. Nós vamos ter uma prática durante a Primeira República que é o coronelismo. O que é o coronelismo? É o poder local dos coronéis. Esse local aqui é importante. Por que local? O coronel é um latifundiário que tem poder no lugar em que ele tem o latifúndio, tem influência econômica e usa a influência econômica que ele tem para ter influência política. Aí ele usa disso para conseguir votos. Todo tipo de fraudes eleitorais que vocês imaginarem, porque aí vem um terceiro ponto da Constituição de 1891. O voto era aberto. Aberto quer dizer não secreto. Como o voto não era secreto, existia a possibilidade de ameaçar alguém para votar o voto de cabresto e conferir se aquela pessoa votou ou não. O voto aberto, ele facilita a fraude, do mesmo jeito que o voto secreto, ele dificulta a fraude. Então, nessa época, a Constituição dizia voto aberto. Então, a pessoa votava e todos os outros viam em quem ela votou. Então, a gente pode dizer que o coronelismo, que é o poder local do coronel, ele se utiliza de vários mecanismos para fazer as fraudes eleitorais. E uma das coisas que ajuda as fraudes eleitorais é o voto ser aberto. Aí vamos lembrar dessas fraudes. Clientelismo vem de cliente, compra e venda de votos. Como o coronel é alguém que tem dinheiro, que tem condições de, por exemplo, comprar voto, ele se utiliza desse mecanismo para conquistar votos no local em que ele tem influência. O voto de cabresto já é um voto ameaçado, é um voto coagido. Se utiliza da influência política, econômica que se tem, no caso o coronel, para ameaçar as pessoas a votarem quem ele defende. Por exemplo, votar se não perde o emprego. Lembrando que o coronel ele tem uma área de influência muito grande, daí ele ter tanta influência econômica e política, né, sobre esses eleitores. Tinha também a manipulação dos resultados da eleição. Detalhe interessante aqui. Não existia nessa época um órgão responsável por fazer a eleição. Tipo hoje existe a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ela só foi criada lá na era Vargas. Por isso, nessa época, as fraudes e toda a manipulação dos resultados da eleição eram muito comuns. O próprio sistema
político, a própria Constituição facilitava esse tipo de postura de fraude, de manipulação dos resultados da eleição, etc. É o próprio sistema, a própria Constituição que abre essas brechas para que isso aconteça. Aí existia, por exemplo, a degola política. O que é degola política? Não reconhecer o resultado da eleição. Então, você não reconhece o resultado da eleição, diz que foi fraudada. Quando isso acontecia, era convidado a ir até a cidade em que a eleição, teoricamente, foi fraudada, mas vocês sabem que todas eram, para verificar se a eleição foi realmente fraudada. Aí era chamada Comissão Verificadora dos Poderes, era um órgão feito por deputados que ia até a cidade ver se aquela eleição foi fraudada ou não. Mas a própria Comissão Verificadora de Poderes fraudava as eleições, então era um problema a própria comissão, porque ela própria era um instrumento de fraude. O que eu quero que vocês percebam é que todo o sistema político, toda essa estrutura política que é formada na Primeira República, ela já é formada para facilitar esse tipo de postura fraudulenta. O voto aberto, o domínio dos coronéis, o federalismo, por aí vai. Lembrando que quem vota, quem é que pode votar segundo essa Constituição? Apenas homens, por mais que não dissesse na Constituição que só homem vota, mas a interpretação era essa. Homens maiores de 21 anos, alfabetizados. Então, se a gente comparar com a Constituição de 24, a de 24 era censitário, muda para alfabetizados e vai continuar tendo voto para alfabetizado até a Constituição atual. A Constituição que permite voto para analfabeto é a atual, que é a de 88. Aí, detalhe interessante que eu ainda não expliquei. Política do café com leite, todos vocês conhecem. Café representa São Paulo, leite representa Minas. Era um acordo político entre as duas maiores oligarquias brasileiras, a de São Paulo e Minas. Minas representa o leite, São Paulo representa o café. Qual era o acordo? Quando São Paulo lançava um candidato a presidente, Minas apoiava. Quando Minas lançava um candidato a presidente, São Paulo apoiava. E eles nunca perdiam a eleição, porque, como eu já disse isso para vocês outras vezes, eram as duas maiores oligarquias do Brasil. Então, eles tinham as coisas que mais se precisava para vencer uma eleição, que é número de votantes, que a gente chama de colégio eleitoral, número de pessoas que votam, os dois maiores estados do Brasil, e, além disso, dinheiro, porque eram as duas maiores oligarquias. Num sistema tão fraudulento como esse, ter dinheiro era fundamental. Então, por isso, a política do café com leite ela vai ser um instrumento para manter os mesmos grupos, Minas e São Paulo, no poder, essas duas maiores oligarquias. Ponto muito importante sobre isso pode ser questão de prova. A política do café com leite ela vai durar até o ano de 1929. Em 1929, a política do café com leite é rompida. Aí, quando eu falar lá na frente, revisar com vocês sobre a Revolução de 30, eu falo sobre isso de forma específica. Mas não esqueça que esse acordo foi rompido em 29, tem tudo a ver com o fato do Vargas tomar o poder em 1930. Já eu falo sobre isso. E, por último, aqui a política dos governadores. Foi algo pensado pelo Campos Salles, que vai ser presidente, né, nesse período. O Campos Salles ele pensou um acordo escalonado de poder, digamos assim. O que seria esse acordo escalonado de poder? O coronel tem poder local, aí ele consegue votos no local para eleger um governador. O governador tem poder no estado, aí ele consegue votos para eleger o presidente, ó, escalonado. O coronel consegue voto para eleger o governador consegue voto para eleger o presidente. Até aí tudo bem, ainda hoje meio que funciona assim. Qual é o problema? O problema é que, para retribuir, o presidente ele só investe nos estados e nas áreas do governador que o apoiou. O governador só investe nas áreas do coronel que o apoiou. É como se fosse um retorno, uma retribuição. Qual é o problema disso? Qual é o problema da política dos governadores? É que ela fere os princípios republicanos. Vamos pensar aqui o que é princípio republicano. República vem de res pública, de bem comum, de bem da maioria. Se você, presidente eleito, só investe em algumas áreas porque a pessoa votou em você, então você não está pensando no bem comum ou no bem da maioria. Por isso que essa ideia de retribuir apenas para aqueles grupos que lhe apoiou na eleição fere os princípios republicanos. É não isonômico. O que é não isonômico? Não se investe, não se pensa um investimento, uma política, um governo para todo mundo.
se pensa apenas naquele grupo que votou em você. Daí ser um problema essa política dos governadores, pensada pelo Campos Salles. Esses são pontos centrais que podem aparecer na prova. Eu vou seguir aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a economia. Do ponto de vista da economia na Primeira República, podem cair 3 aspectos para vocês. Lembrar que o Brasil continua sendo agroexportador, exportando produto primário, produzindo e exportando produto primário, agroexportador. O principal produto é, sem dúvidas nenhuma, o café. Lembrar que o café é o principal produto da economia brasileira no segundo reinado, na Primeira República e na Era Vargas. O café é o principal produto. Para vocês terem ideia, mais de 50% de tudo que o Brasil exportava era café. Então, mais de 50% do que movia a economia brasileira era café. Só que aí tem um ponto importante sobre a cafeicultura. Primeira coisa, a cafeicultura ela está se expandindo muito. Quanto mais os cafeicultores produziam, mais eles queriam produzir, mais eles queriam lucrar. Então, a gente tem uma expansão desenfreada da produção. Qual é o problema disso? Lei da oferta e da procura, é uma lei básica de mercado. Quanto mais se produz, menos vai ser o valor, né? Mais o produto vai ser desvalorizado, porque tem muita oferta no mercado. O café estava sendo muito produzido, jogando muito café no mercado, o preço do café baixou, caiu. Isso vai fazer com que, óbvio, a cafeicultura entre numa certa crise. Seria a solução básica para uma crise como essa? Seria diminuir a produção, tirar produto do mercado para o preço valorizar, para o preço subir. Só que os cafeicultores, ao invés de produzir menos, eles vão utilizar da influência que eles têm, eles vão utilizar do poder político que eles têm junto aos governadores, presidentes, inclusive alguns deles eram da cafeicultura, alguns políticos, senadores e tudo, e vão exigir que o governo faça alguma coisa para diminuir a crise que o café está vivendo. Aí que é assinado o Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté é uma medida assinada pelos governos de Minas e São Paulo. Eles fizeram o seguinte acordo, que é esse Convênio de Taubaté. Ao invés dos cafeicultores produzirem menos, a gente compra o café deles e estoca o café com dinheiro público. Então, se você compra e estoca, tira do mercado. Se tira do mercado, o preço valoriza. O Convênio de Taubaté, você tira o prejuízo dos cafeicultores e joga o prejuízo para o Estado, porque o Estado é quem vai comprar o café, vai estocar e vai guardar, e depois chega um momento que tem tanto café que eles vão queimar. A gente chama isso de estoques reguladores. Olha o nome, gente, estoque regulador, para regular o preço. Tira o café de circulação, bota e estoca para regular o preço, para o preço subir. É aí que a gente pode dizer que o Convênio de Taubaté é uma medida patrimonialista. Por que patrimonialista? Porque é quando você utiliza a influência pública que você tem para ter um interesse, um privilégio privado. Os cafeicultores não queriam ficar no prejuízo. O prejuízo seria deles, é privado. Mas os cafeicultores têm muita influência na política. Então, eles usam a influência que eles têm na política para que o governo de Minas e São Paulo compre o café deles e estoque e eles não fiquem no prejuízo. Tira o prejuízo privado dos cafeicultores e joga o prejuízo para o Estado, que é dinheiro público. Por isso, isso é um exemplo de patrimonialismo, Convênio de Taubaté. É o que eu coloquei aqui, ó. O dinheiro público é usado para resolver questões particulares. Por isso, o Convênio de Taubaté é um exemplo de patrimonialismo. Vista a cafeicultura, lembrando que a cafeicultura vai ser duramente afetada com a crise de 29. A crise de 29, ela vai diminuir os mercados. Os Estados Unidos é um dos que mais comprava o nosso café, agora eles vão comprar menos. Se o café já vinha com problemas por causa dessa superprodução, na crise de 29, o café vai ser mais ainda abalado com a falta de mercado, a redução dos mercados, porque os Estados Unidos vão comprar menos a cafeicultura brasileira, o café brasileiro. O outro produto que pode aparecer na prova é a borracha. Eu falei para vocês que a borracha, ela teve um ciclo efêmero. A extração, não é agricultura, é a extração do látex da seringueira, que fica na Amazônia, ela vai ser utilizada para fazer essas bolas de borracha que estão aqui na imagem, e ela vai ser vendida principalmente para a Inglaterra.
Porque nessa época a Inglaterra já estava passando, como eu coloquei aqui, pela sua segunda revolução industrial. A borracha ela vai ser uma matéria-prima importante na segunda revolução industrial, porque a Inglaterra já está produzindo automóveis e borracha é fundamental na produção de automóveis, né? E aí a borracha brasileira vai ter muita influência na economia no final do século XIX, a última década do século XIX e na primeira década do século XX. Então ali 1890, 1910, mais ou menos, a borracha vai ter um boom. Mas é um ciclo rápido, efêmero. Por quê? Porque a nossa borracha, ela concorre com a borracha produzida no Sudeste Asiático, que é no Sri Lanka e em Singapura. A borracha aqui do Brasil, ela era tirada da Amazônia. Havia uma demora muito grande para chegar na Europa, porque tinha que descer a borracha em balsas pelos rios da Amazônia, até chegar no litoral, depois ser levado para a Europa. Daí ser mais difícil. Chegava na Europa, demorava mais e chegava mais caro. Aí a borracha produzida no Sri Lanka e em Singapura vão ajudar, vão concorrer com a borracha brasileira. Por isso ela é um ciclo rápido, é efêmero. Coloquei bem aqui. Lembrando que quando há o ciclo da borracha, vai ter um fluxo migratório muito grande para as cidades do norte do Brasil, como é o caso de Manaus e Belém. São cidades que vão crescer muito, que vão ter construção de teatros, de cafés, chama-se até de a Belle Époque das cidades do norte, né? Um período de tem muito capital circulando nessas cidades que vai ser investido nessas diversões e tudo mais. Lembrar de um detalhe, ciclo efêmero, como eu já falei, por causa da concorrência com a borracha no Sri Lanka e em Singapura. Lembrar que o Sri Lanka e Singapura é o mesmo Sudeste Asiático. E um ponto fundamental sobre a questão da borracha é o Tratado de Petrópolis. Vamos lembrar bem que o que foi isso. Os seringueiros iam descendo na região amazônica em busca de mais áreas de seringais para extrair o látex. E eles ultrapassaram a fronteira brasileira e chegaram no território que era da Bolívia, onde atualmente é o Acre. Eles invadiram o território boliviano, procurando o látex, procurando, né, a extração da borracha. E aí os brasileiros invadiram o território boliviano. Isso vai gerar um conflito, Brasil e Bolívia. E o Brasil e a Bolívia assinam um tratado chamado Tratado de Petrópolis. Exatamente para resolver esse problema, o tratado foi assinado na cidade de Petrópolis, daí ele ter esse nome. Qual é o acordo? O Brasil fica com o Acre, que é o território que os seringueiros tinham invadido, e em troca disso, o Brasil retribui para a Bolívia, se compromete em fazer três coisas. Primeira coisa, pagar uma indenização, porque o Brasil invadiu o território boliviano. Segunda coisa que o Brasil se compromete a fazer, ceder alguns territórios para a Bolívia. Então, passou alguns territórios para a Bolívia. E terceira coisa, o Brasil se comprometia a fazer uma estrada de ferro, que era brasileira, mas que favoreceria também a Bolívia, ficaria ali na fronteira, mas essa estrada de ferro nunca foi concluída. Mas é importante entender o que é que o Tratado de Petrópolis significa. Ele anexa um território ao Brasil e isso tem relação com o ciclo da borracha. Então, o Tratado de Petrópolis é uma consequência da extração da borracha na região norte. Esse é outro ponto econômico que pode cair na prova de vocês. E o último, e não menos importante, é a indústria. Eu falei agora há pouco para vocês que a crise de 29 ela foi muito ruim para o café, porque afetou o mercado que comprava o nosso café, no caso dos Estados Unidos. Mas a crise de 29 ela foi boa para a indústria brasileira. Na verdade, duas crises internacionais foram positivas para a indústria e foram negativas para o café. Quais são essas duas crises? A Primeira Guerra e depois a crise de 29. Vamos pensar por que foi negativo para o café. Quais eram os nossos dois maiores mercados de café? Europa e Estados Unidos. Com a crise de 29, com a Primeira Guerra, eles estão comprando menos, então o nosso café vai vender menos, por isso crise para o café. Por que foi bom para a indústria? Aí presta atenção que isso é importante. Nós importávamos muitos produtos, principalmente dos Estados Unidos e da Europa. Quando a Europa vai viver a Primeira Guerra e os Estados Unidos a crise de 29, eles não estão importando tanto para o Brasil, não estão trazendo tanto produto para vender aqui, porque eles estão vivendo suas crises. É aí que o Brasil vai produzir aqui. A gente vai produzir no Brasil, aumento das indústrias nacionais, porque a gente não está importando tanto. Qual é o nome que nós damos para isso?
substituição de importações. Ó o nome, substituir importação. A gente importava muito dos Estados Unidos, importava muito da Europa, não está conseguindo importar tanto, então nós vamos substituir as importações, vamos produzir aqui. Por isso a gente pode dizer que as crises internacionais, Primeira Guerra e crise de 29, foram positivas para a indústria e foram negativas para a cafeicultura. Detalhe importante, qual é a principal mão de obra utilizada na indústria brasileira? Os imigrantes. Aí vem o segundo detalhe importante. Esses imigrantes trazem várias ideias do movimento operário, porque eles já tinham participado do movimento operário na Europa, e essas ideias do movimento operário vão dar início aí aos primeiros sindicatos, grupos de trabalhadores lutando por questões trabalhistas ainda na Primeira República. Os direitos trabalhistas só vão ser conseguidos lá na Era Vargas, mas o movimento operário, a luta dos trabalhadores começa na Primeira República. Por exemplo, a gente tem a greve geral de 1917, daqui a pouquinho eu falo dela. Vamos seguir aqui para frente, falando da economia. Agora vamos falar rapidamente desses movimentos sociais. Eu vou falar da cidade depois do campo. Quero só lembrar uma coisa para vocês. Para a gente pensar os movimentos sociais urbanos e rurais, a gente tem que pensar qual é o contexto das cidades, qual é o contexto do campo nesse período. Vamos lembrar aqui do campo. Concentração fundiária, coronelismo, voto de cabresto. No caso do Nordeste, ainda tem a seca. Tem o domínio dos coronéis. Tem toda uma realidade de desigualdade no campo que vai ajudar esses movimentos a acontecerem. Precisa pensar esse contexto para entender os movimentos. Agora vamos lembrar das cidades, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Eram as duas maiores cidades. O Rio de Janeiro era maior porque era a capital. Você tem nas cidades, no caso do Rio, reformas urbanas, que a gente chama de higienização ou sanitarismo, a expulsão das populações mais pobres que trabalhavam nas fábricas do centro do Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro ser reformado, inspirado no padrão da Belle Époque europeia. Você tem a vacinação obrigatória e todo um conjunto de medidas de higienização, modernizar a cidade física, os prédios, mas modernizar os hábitos das pessoas. E você tem um processo que a gente pode chamar de uma modernização excludente. Por que é excludente? Moderniza-se o centro do Rio de Janeiro para uma elite carioca e a população mais empobrecida é jogada para as zonas de periferia. É nesse contexto urbano que nós precisamos pensar as revoltas urbanas e é nesse contexto rural que a gente precisa pensar as revoltas rurais. E ainda mais, eu quero acrescentar aqui, que nós, nesse contexto, vivíamos uma realidade de total abandono do governo republicano com a população mais pobre. Por exemplo, não havia assistência, políticas públicas voltadas para a população mais pobre. Então, a população mais pobre, ela não tinha assistência do governo republicano. Essas revoltas também precisam ser pensadas dentro dessa realidade. As oligarquias dominavam a política, as oligarquias governavam para si e vão deixar de fora, digamos assim, esses grupos que não vão ter políticas públicas, nenhum tipo de assistência do governo republicano. Dito isso, feito esse contexto, aí eu vou falar de cada revolta, lembrando que cada uma tem um motivo, mas isso tudo ajuda a entender esses movimentos todos nesse período. Então, bora lá. Aqui só tem o contexto, né, do que eu já falei do campo. Vou direto para as revoltas. Vamos falar da Guerra de Canudos. Lembrar que a Guerra de Canudos é um movimento messiânico, assim como contestado. Messiânico é que o líder do movimento é visto como um messias, como um líder espiritual. No caso da Guerra de Canudos, o Antônio Conselheiro. Eles eram chamados também de beatos. O Antônio Conselheiro vivia viajando pelo sertão nordestino, falando que ia chegar num lugar, que seria uma terra prometida, que nesse lugar eles iam viver melhor. Aí lembra que todo o contexto de exploração dessa população pobre, coronelismo, no caso do Nordeste ainda tem a seca, eles literalmente não tinham o que comer. Então muita gente começa a seguir o Antônio Conselheiro, até que eles chegam num lugar e fundam um arraial é uma vila, chamada Vila de Belo Monte, na região de Belo Monte, que depois vai se chamar de Canudos. Aí o que é que explica essas pessoas seguirem o Antônio Conselheiro? Essa miséria crônica, essa exploração que eles tinham em relação aos coronéis,
A má distribuição de terra, os latifúndios, o fato dessa população não ter acesso à terra, ser explorada pelos coronéis. No caso do Nordeste, ainda tem a seca, ao aumento dos impostos no período republicano, a população mais pobre não tinha condição de subsistência, de viver mesmo, e aí o domínio dos coronéis. Por causa dessa realidade, muita gente segue o Antônio Conselheiro, aí ele funda esse Arraial de Canudos. Detalhe importante, lá em Canudos eles viviam de forma meio coletivista, produziam e dividiam entre si. O Antônio Conselheiro, ele fazia duras críticas à igreja, porque ele dizia que a igreja não assistia à população mais pobre. Ele fazia duras críticas aos coronéis, porque explorava essa população mais pobre. E fazia duras críticas ao governo republicano, porque não dava assistência a essa população mais pobre. Aí a gente pode dizer que ele trava 3 conflitos muito grandes, contra a igreja, contra os coronéis e contra o governo republicano. Aí o governo republicano difunde a ideia de que Antônio Conselheiros é monarquista. Não necessariamente ele era monarquista, ele fazia críticas à República para ter o argumento para destruir Canudos. Eles mandam 3 vezes o exército lá e não consegue, só na 4ª vez eles vão conseguir desarticular Canudos. Agora, para ter o argumento para mandar destruir Canudos, eles vão, inicialmente, fazer uma campanha que eu vou chamar aqui de campanha difamatória, que lá em Canudos só tinham fanáticos, que eles eram contra a República, que queriam voltar à monarquia, toda uma representação negativa sobre Canudos para ter a argumentação, o motivo para agir sobre Canudos. E aí eles conseguem desarticular Canudos e o Antônio Conselheiro é morto. Esse é o conflito de Canudos, os pontos centrais. A revolta do contestado também é um movimento messiânico, que eu acabei de explicar o que significa. Qual foi o motivo do contestado? A construção de uma estrada de ferro que ligava São Paulo até o Rio Grande do Sul, e depois da construção da estrada de ferro foi construída uma madeireira. Para construir a estrada de ferro e a madeireira, vários camponeses viviam na região, poceiros, que tinham suas terras, eram agricultores, foram desapropriados, tirados de suas terras para construir a estrada de ferro e depois a madeireira. Por isso, começa o movimento do contestado. Os camponeses pobres exigindo as suas terras e o governo autorizando a construção dessa estrada de ferro. Vê como, no fundo desses movimentos, sempre tem a ausência do governo em fazer políticas que olhem para essa população mais pobre. Então, o governo meio que ajuda, digamos assim, a ter uma prática violenta com essas populações mais pobres que acabam se revoltando. Nesse caso, a questão da terra que eles foram desapropriados, né? Aí, aqui a região, ó, só mostrar para vocês. Essa linha vermelha aqui, ó, é a estrada de ferro que foi construída. Depois que ela foi construída, aqui, ó, nas margens, foi construída também uma madeireira. Então, muita gente foi tirada das suas terras por causa disso. Aí gera o movimento do contestado. O outro movimento rural, eu nem botei aqui no slide, mas vou lembrar, é o cangaço. O cangaço é o que a gente chama de banditismo social. É uma prática que tem a ver com violência, num contexto em que essa população não tinha muita opção de subsistência, então eles vão fazer roubos, saques. Uma coisa interessante sobre o cangaço é que existe toda uma representação sobre os cangaceiros no imaginário nordestino ainda hoje. E há uma tendência, até caiu no Enem uma questão como essa, o Enem que vocês fizeram agora, há uma tendência muito grande em tentar classificar o Lampião como um herói ou como um vilão. E a gente falou isso em sala, o Lampião ele é resultado de toda uma questão social aí da Primeira República, de exclusão. Então não dá para classificar entre herói e vilão, é necessário compreender o que é que leva a população nordestina a entrar, por exemplo, numa prática do cangaço, que é uma prática tão violenta que a gente denomina, né, de banditismo social. Muito bem, revolta da vacina. Revolta da vacina é bem simples. Tendo em mente todo o contexto das reformas urbanas, o processo de higienização, a expulsão da população mais pobre para as áreas de periferia, o que a gente chamou de modernização excludente, que eu expliquei agora há pouco, aí nós vamos ter demolição dos cortiços, afastamento da população pobre para as áreas de periferia, o processo de higienização, isso tudo é o contexto que acontece no Rio de Janeiro. Dentro disso, o Oswaldo Cruz,
ele determina que a vacina seja obrigatória e a forma como a vacina era aplicada era uma forma meio violenta. As pessoas tinham suas casas invadidas para tomar vacina, porque nessa época havia a ideia de que a vacina ela seria uma forma de evitar doenças, isso é claro, mas a população mais pobre não conhecia os benefícios da vacina. Era uma coisa muito nova, muito recente, e não houve nenhum processo de esclarecimento para a população, então eles se sentiam desrespeitados. Daí aconteceu uma revolta contra a vacina. Não é uma. É preciso entender o que é que a vacina significa nesse contexto. É diferente de hoje, por exemplo, que nós temos um conhecimento sobre os benefícios de uma vacinação. Nessa época eles não tinham. Daí ter um movimento que contesta a vacinação obrigatória. Muito bem. Outra coisa importante aqui, a revolta da vacina, então, acontece por causa da vacinação e nesse contexto. E a revolta da chibata. A revolta da chibata também é simples. Feito por marinheiros, que são oficiais de baixa patente da Marinha, por causa do castigo de 250 chibatadas que esse marinheiro aqui recebeu, Marcelino Rodrigues. Aí eles vão fazer um movimento, vão pegar os navios da Marinha, virar os canhões para o Rio de Janeiro e ameaçar atirar, porque eles querem o fim das chibatadas e eles querem algumas melhorias na Marinha. Eles querem o fim dos castigos físicos e, por exemplo, melhoria na alimentação, coisas do tipo. E aí, uma das coisas que eles pediram foi a anistia, porque como eles fizeram o movimento, muito certamente eles seriam presos quando terminasse o movimento, porque você sabe que existe uma disciplina muito grande dentro das Forças Armadas. Só aí eles viraram os canhões para o Rio de Janeiro e pediram isso. O governo aceitou, mas o governo não deu a anistia para eles. Alguns anos depois, os castigos físicos da Marinha foram encerrados mesmo, mas o perdão não foi feito. Muitos marinheiros que participaram da revolta da Chibata foram presos depois, como é o caso do João Cândido, que era o chamado Almirante Negro, que foi o líder, né, do movimento da Chibata. Detalhe importante aqui, essa coisa da chibatada, do castigo físico, a gente pode relacionar como sendo um resquício aí da lógica escravista, que a escravidão tinha acabado há pouco tempo. A maioria dos oficiais de baixa patente da Marinha, eles eram negros. Daí o João Cândido ser chamado de almirante negro. Então é importante entender que tem um resquício ainda dessa lógica escravista aí da revolta da Chibata. E por último aqui dos movimentos, o movimento operário. Vou falar alguns pontos importantes. Não havia direito trabalhista na Primeira República. O Washington Luiz disse essa frase bem aqui, ó. Questão social é caso de polícia. Quando vier alguma greve, alguma coisa, a gente manda prender, não tem isso não. Mas os trabalhadores começam a se organizar em grande medida com as influências dos imigrantes que chegam da Europa. Quais as principais ideias que influenciam o movimento operário? Anarquismo e anarcossindicalismo. Eles não vão conseguir, nessa época, direito trabalhista, porque direito é o que está na lei, direito é só na era Vargas. Mas eles vão conseguir algumas garantias. Por exemplo, quando eles fazem a greve, eles estão contestando a carga horária de trabalho, que é muito alta, às vezes 14, 16 horas por dia. Eles contestam a melhoria salarial, regulamentação do trabalho feminino, regulamentação do trabalho infantil, porque nessa época as crianças podiam trabalhar. Então, eles fazem algumas exigências, e algumas dessas exigências são aceitas. E aí a greve geral, ela tem esse nome porque ela é uma grande greve que acontece no ano de 1917. Por exemplo, eles pediam que a carga horária de trabalho fosse de 8 horas diária, a chamada semana inglesa. O que é a semana inglesa? 8 horas de trabalho por dia e 44 horas de trabalho na semana, e seria o máximo. Pediam melhoria salarial, pediam regulamentação do trabalho feminino, redução do custo de vida, aumento salarial. Muitas questões foram solicitadas com a greve geral e algumas eles conseguiram. Mas isso são garantias, acordos que eles conseguiam quando eles faziam uma greve. Mas direito trabalhista mesmo, só lá na era Vargas. Eu sei que já acabou o tempo, vou pedir só mais 2 minutos para lembrar duas coisas aqui que pode aparecer na prova. A crise da Primeira República são os últimos anos da Primeira República, 1920 a 1930. Um monte de coisa está acontecendo que vai fazer com que em 1930
o Vargas tome o poder. Aí eu quero lembrar desses pontos aqui. Movimento tenentista. Gente, o movimento tenentista é um movimento feito por tenentes do Exército. Rapidinho para finalizar. Os tenentes, eles são oficiais de baixa patente. Eles eram chamados Juventude Militar. Eles vão fazer um movimento. Na verdade, o tenentismo, são vários movimentos. Ó. Coloquei até alguns exemplos aqui. Revolta do Forte de Copacabana, Revolta de 1924 e Coluna Prestes são exemplos de movimento tenentista. Então, a gente não pode homogeneizar o tenentismo. Eu não posso dizer que todos os movimentos tenentistas foram iguais. Cada um tem uma ideologia. Por exemplo, alguns apoiaram Vargas, outros foram contra o Vargas. Agora, tem algumas características que são comuns a todos os movimentos tenentistas. Quais são elas? Eles faziam oposição às oligarquias. Eles defendiam acabar com a corrupção da Primeira República, e a única forma de acabar com a corrupção na Primeira República é tirar as oligarquias do poder, porque as oligarquias, coronelismo, voto de cabresto, etc. Eles defendiam uma reorganização moral da política brasileira, moralizar a política brasileira. Quer dizer, acabar com a corrupção. Eles se viam como aqueles que seriam capazes de fazer isso. Eles eram muito nacionalistas, defendiam a centralização do poder, porque para eles o federalismo é que fazia com que as fraudes acontecessem. Então, fazendo a centralização do poder, acabaria com as fraudes. Eles defendiam uma modernização, inclusive defendiam, por exemplo, a industrialização do país. Mas quando a gente pensa os movimentos tenentistas, tem vários movimentos diferentes. Muitos tenentes apoiaram Vargas, muitos tenentes foram contra o Vargas. Essas são características comuns: oposição às oligarquias, nacionalismo, centralização do poder, combater as corrupções, as fraudes da Primeira República. E a última coisa é a chamada Revolução de 30, veja que está entre aspas. Ficou conhecido como Revolução de 30, mas a gente sabe que não foi bem uma revolução. Para você lembrar da Revolução de 30, você tem que se lembrar o grupo que apoiou Vargas nesse movimento, que é a Aliança Liberal. Um grupo heterogêneo, formado por vários segmentos sociais que apoiaram Vargas contra o Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, da oligarquia paulista. O Vargas perde a eleição, mas mesmo assim ele assume. Vou só lembrar aqui quem compunha a Aliança Liberal para liberar vocês. A Aliança Liberal, um grupo heterogêneo que apoiou o Vargas. Vamos lá. Os tenentes do tenentismo, todos os tenentes? Não, alguns. Teve tenente que não apoiou o Vargas. Os tenentes que apoiaram Vargas são chamados aliancistas, que estão na Aliança Liberal. Há oligarquias menores de outros estados do Brasil que nunca tinham conseguido vencer uma eleição e que agora acham que o Vargas é uma possibilidade, como a oligarquia do Rio Grande do Sul, de onde vem o Vargas, a oligarquia da Paraíba, de onde vem o João Pessoa, que era o vice do Vargas. Além das oligarquias menores, a gente tem um partido lá de São Paulo pequeno, que é o PD, Partido Democrático. A burguesia nacional, porque o Vargas disse que ia industrializar o Brasil. Além da burguesia nacional, tem os operários, porque na Primeira República não existia direito trabalhista, e os operários disseram, o Vargas disse aos operários, se eu for eleito, eu vou fazer direito trabalhista, então os operários apoiaram Vargas. Além disso, o Partido Republicano Mineiro. Tinha mais o Partido Republicano Mineiro, a oligarquia de Minas, não era junto com São Paulo, até 29, quando a política do café com leite foi rompida. Como Minas e São Paulo romperam a política do café com leite, Minas foi apoiar o lado oposto a São Paulo, que era o Vargas. Esse grupo, a Aliança Liberal, lança o Vargas candidato a presidente. Do outro lado, Júlio Prestes, por São Paulo, pela oligarquia paulista. Quem vence a eleição? São Paulo, Júlio Prestes. Mas mesmo assim ele não assume. Vai ser feito um movimento para colocar o Vargas no poder, e ele tem do lado dele os tenentes são militares. Se precisasse lutar, por exemplo, os tenentes estariam ali. Eles vão colocar o Vargas no poder, mesmo ele não tendo vencido a eleição. E isso ficou conhecido como Revolução de 30. Oposição à República Oligárquica, formando a Aliança Liberal, que é esse grupo que eu acabei de falar. Crise de 29, rompimento da política do café com leite, Minas vai para o lado do Vargas. Está aqui, rompimento da política do café com leite. E o João Pessoa, que era o vice do Vargas, foi assassinado. Isso foi o estopim para esse movimento acontecer.
Aí qual é o argumento que eles usam? Que São Paulo fraudou as eleições. Como São Paulo fraudou as eleições, a única forma de tirar os paulistas do poder era fazendo um movimento. Aí eles fizeram a chamada Revolução de 30, colocaram Vargas no poder, mesmo ele não tendo vencido a eleição. Isso é o movimento de 30 ou a Revolução de 30. Beleza? Eu encerro por aqui, eu vou ficar aqui se vocês tiverem dúvidas, mas quem não tiver dúvida, eu desejo boa prova, pode sair. Até mais, gente. Valeu. Mas eu estou aqui para responder dúvidas se ainda precisar. A Heloísa está perguntando, professora, a senhora pode voltar no slide passado rapidinho? Posso, Heloísa? Eu vou voltar aqui. Os demais que não têm dúvida, ficar tranquilos, podem sair. O Bernardo quer falar. Pode falar, Bernardo. E tia, a senhora pode falar novamente do contexto da Revolução de 30, porque eu me perdi. Posso. Tá bom. Vou falar aqui de novo. Eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Quem já está sem dúvidas, pode ficar à vontade para sair. Só vou ficar respondendo as dúvidas. Heloísa, só me diga exatamente qual é o slide que você queria que eu voltasse. Estou olhando aqui as dúvidas. O slide rapidinho. Mariana pediu obrigada por nada. Você pode lembrar rapidão o que foi a Revolução. Revolução de 30, sim, vou falar disso. Tá, política industrial. Tá, vamos lá. Vou logo revisar aqui a Revolução de 30 que vocês me perguntaram. Vamos aqui. Revolução de 30 é o movimento que leva o Vargas ao poder, revolução entre aspas, mesmo ele não tendo vencido a eleição. E isso é a Revolução de 30. É um movimento feito pela Aliança Liberal. A Aliança Liberal é esse grupo que eu acabei de dizer quem compunha ele, é o grupo que apoiou o Vargas. O Vargas perdeu a eleição contra o Júlio Prestes e mesmo assim ele vai assumir o poder. E isso é a Revolução de 30, feito pela Aliança Liberal. Qual é o argumento que eles usam? Que as eleições foram fraudadas. Qual é o estopim para a Revolução de 30 acontecer? O assassinato do vice do Vargas, que era o João Pessoa. Vai ser usado tipo argumento, num contexto muito tenso, para o Vargas assumir. Aí o Vargas tem apoio de um grupo bem amplo, bem heterogêneo, que é a Aliança Liberal, operários, burguesia, Partido Republicano Mineiro, que é a oligarquia de Minas, oligarquias menores. Esses grupos vão apoiar o Vargas e colocam ele no poder em 1930. Isso, de alguma forma, é um golpe. Apesar de que, quando o Vargas assume, muita coisa vai mudar na sequência, mas isso é um golpe. A gente não pode negar as mudanças que a Revolução de 30, como é chamada, trouxe mudanças. O Brasil vai se industrializar, por exemplo, um monte de coisa assim. Mas o fato do Vargas tomar o poder é um golpe. Por isso que muitos historiadores questionam se é revolução, se é movimento, se é golpe. A maioria dos historiadores prefere usar o termo movimento de 30, mas revolução é o termo clássico, como ficou conhecido esse movimento que leva o Vargas ao poder. Aí, deixa eu ver aqui. A outra questão que vocês me perguntaram, a Evelyn perguntou por que não foi revolução, estou explicando, porque ele não aceitou o resultado da eleição e tomou o poder, daí ter sido muito mais um movimento ou um golpe, mas o termo clássico é revolução, porque realmente muita coisa mudou na sequência. A gente não pode desconsiderar as mudanças que aconteceram depois que o Vargas tomou o poder, tipo direito trabalhista, etc. Aí eu vou revisar agora. Movimento tenentista, questão industrial, e vou falar sobre a Guerra do Contestado aqui rapidinho. Ó, a Alice está perguntando, tia, a revolta do Contestado aconteceu por causa da disputa das fronteiras? Ó, o movimento do Contestado aconteceu na fronteira dos estados de Santa Catarina e Paraná. Agora, não por causa de uma fronteira, é por causa de terras. Aí, por causa das terras, a gente vai ter essa disputa, porque para construir a estrada de ferro e a madeireira, muita gente foi desapropriada. Esse é o motivo, mas acontece em nenhuma região de fronteira. Aí vou voltar aqui para outra coisa que perguntaram, que é sobre o movimento tenentista. Tá aqui. Pode falar do movimento tenentista aqui. A Heloísa pediu para eu voltar. Está aqui, movimento tenentista. É um movimento, vou recapitular, heterogêneo, mas tem algumas características comuns: nacionalismo, centralização do poder, afastar as oligarquias do poder
e defender uma reorganização moral da política, salvar a política brasileira. Seria tipo fazer com que a política brasileira saísse daquela lógica da corrupção, das fraudes da Primeira República e fosse para uma lógica mais correta, digamos assim, né, durante a Primeira República. Muito bem. E a outra coisa que me pediram foi a política industrial. Vou voltar lá. Ó, sobre a questão industrial, aqui, a indústria. A indústria, que você tem que saber, ela vai crescer na Primeira República, vai aumentar o número de fábricas, a principal mão de obra é imigrante, que traz as ideias do movimento operário e vão ajudar a formar o movimento operário no Brasil, e ela é favorecida pelas duas crises internacionais, crise de 29, Primeira Guerra, a gente não está importando tanto, como nós não estamos importando tanto, nós vamos substituir as importações, vamos produzir aqui para substituir o que não está chegando no Brasil. A gente chama isso de substituição de importações. Na Primeira Guerra, as indústrias europeias estão voltadas para a guerra, e na crise de 29, as indústrias norte-americanas vão à falência. Por isso, se a gente não está conseguindo importar tanto, a gente vai produzir aqui. E isso chama substituição de importações. Eu posso... oi, pode falar, diga. É porque eu queria saber a parte da política industrial nacionalista, tipo a última parte do... Sim, pronto, beleza. A gente pode dizer que as indústrias, elas são feitas com capital nacional. O que é que isso significa? De onde é que vem o dinheiro para aplicar nas indústrias brasileiras, para fazer indústria? Vem da cafeicultura. Aqui, ó, o capital proveniente da cafeicultura. Então, eu posso dizer que a indústria durante a Primeira República é impulsionada pelos lucros do café, então é capital nacional. Eu estou falando da Primeira República. Quando Vargas assume em 1930, ele vai focar muito na industrialização. Aí o Vargas foca na indústria com capital nacional, porque o Vargas era nacionalista. Aí nacionalismo econômico significa um grande investimento em indústrias com capital nacional. O Vargas focava na indústria com capital nacional. Então eu posso dizer que tanto na Primeira República quanto na Era Vargas, o capital usado para as indústrias é capital nacional, de pessoas que são do país. No caso, em grande medida, vem do café. E o Vargas, porque ele era nacionalista econômico, então ele vai incentivar a indústria com capital nacional. Daí o nacionalismo econômico. Beleza? Tirei a dúvida? A Maria Clara está perguntando, eu posso afirmar que a Revolução de 30 teve apoio popular? Olha, são grupos bem específicos que apoiam ali o Vargas. Mas a gente pode dizer, por exemplo, que os operários apoiaram o Vargas, porque o Vargas prometeu direito trabalhista. De alguma forma, isso é apoio popular. Mas se você observar a composição da Aliança Liberal, que é o grupo que apoiou o Vargas, é basicamente a elite brasileira, apesar de ter tido apoio dos operários, porque o Vargas prometeu direito trabalhista. Então, seria mais correto do que dizer que a Revolução de 30 teve apoio popular, seria mais correto dizer que um grupo heterogêneo, diferente, apoiou Vargas, porque você tem dentro da Aliança Liberal a oligarquia, como é a mineira, você tem a burguesia e você tem também operários apoiando Vargas ali, porque ele prometeu os direitos trabalhistas. É melhor dizer que é um grupo heterogêneo que apoiou Vargas, do que dizer que é um grupo popular. Seria mais correto, tá bom? Mais alguma dúvida? E, professora, a senhora pode ir lá na Revolução de 30, por favor? Posso, vou parar, botar lá. Aqui, diga. E é correto também afirmar que eles tiveram apoio do Sul, porque o Vargas ele era do Sul, né? E sim, ele era do Rio Grande do Sul. Isso que eu chamei de oligarquias menores são as oligarquias que não são nem de Minas nem de São Paulo, que eram as maiores do Brasil, né? Então, por exemplo, a oligarquia do Rio Grande do Sul apoiou, o Vargas era de lá. A oligarquia da Paraíba, de onde era o vice do Vargas, o João Pessoa, também apoiou. Então, é correto sim dizer que a oligarquia do Rio Grande do Sul apoiou, é porque eu chamei aqui de oligarquia menor, digamos assim, para diferir de Minas e São Paulo, tá bom? Então, são esses 6 grupos, né, que ajudam. Isso, então você tem oligarquias menores, Rio Grande do Sul e Paraíba, por exemplo. Você tem a oligarquia mineira, porque rompeu a política do café com leite. Os tenentes do tenentismo, lembrando que nem todos, porque o tenentismo é heterogêneo. Você tem operários,
o Partido Democrático, que é um partido muito pequeno lá de São Paulo, e a burguesia, tá? 6 grupos aqui que apoiaram Vargas. O Luiz Felipe está perguntando, você pode falar da República da Espada? Posso, Luiz. Ó, a República da Espada são os primeiros anos da Primeira República, período do governo do Deodoro de novo, depois do Floriano Peixoto. É para consolidar a Primeira República. Feita a República, como é que a gente faz para ela, de fato, conseguir engatar, existir, né? Ficar valendo? Vamos colocar os militares que têm poder, disciplina, ordem, que controlam, né, a República. Podem garantir que não existe uma reação da monarquia. Quais são os pontos principais da República da Espada? A Constituição, que ela é feita no governo do Deodoro, que eu já revisei agora há pouco. O outro ponto importante da República Militar é o encilhamento, que foi aquela política feita pelo Deodoro de emitir papel moeda para industrializar o Brasil, que vai dar tudo errado, vai gerar inflação. Encilhamento é importante. E são esses 2 pontos, principalmente a Constituição e o encilhamento, são os pontos mais importantes da República Militar. Lembrando que os primeiros anos da Primeira República são para consolidar a República. Feita a Constituição, garantindo que não tem mais nenhuma possibilidade da monarquia voltar, aí as oligarquias tomaram o poder e vão governar, que a gente chama de República Oligárquica. Tá bom? Mais alguma dúvida? Por nada, Luiz. Tranquilo? Gente, então a gente encerra aqui. Desejo para todo mundo boa prova e façam com atenção, leiam com cuidado as questões, tá bom? Valeu, até mais. Abraço para vocês.